Sejam bem-vindos ao Chave Mestra Podcast. Nós estamos agora diretamente da Bienal em São Paulo, o maior evento literário da América Latina. Nossos estúdios estão aqui, exatamente em um dos corredores principais do evento. E nós estamos com a honra de entrevistar a querida Aline Brown, minha amiga. Prazer enorme ter você aqui. Tenho certeza que vai ser um tempo de muito crescimento para a nossa audiência. Certeza. E que o Senhor vai certamente falar o coração das pessoas que estão nos assistindo. Amém, eu creio. Vamos lá. Obrigado pelo convite. Vamos lá, estamos juntos. Aline, começa falando quem é a Aline Brown. Aline Brown, é difícil a gente falar, né, de nós mesmos, mas a Aline Brown é uma mulher de personalidade forte, decidida, que vai e faz as coisas acontecerem. Ela sempre achou que era assim, até que um dia Deus disse assim, tu faz, mas eu vou à frente. Olha. E as coisas começaram a acontecer mais leves. Quando era mais a Aline Brown sozinha, tinha um pouquinho mais de dificuldade. Quando Deus começa a ir à frente, as coisas começam a fluir. E detalhe, ele começa a nos mudar, a mudar o caminho. Mas a Aline Brown é essa mulher de personalidade que vai e faz acontecer. Boa. Até porque sai da força do braço, né? E entra exatamente o poder de Deus nas nossas vidas para poder superar as adversidades, Exatamente. né? E por falar em adversidades, no livro Mulheres Restaurando Mulheres, certo? Que a Aline é a nossa autora dessa obra também, juntamente com outras grandes mulheres, né? Quero mandar um abraço também para a pastora Luciana, para todo o time, que é realmente um time sensacional, de grandes líderes, pessoas que estão realmente fazendo a diferença na vida de outras centenas, milhares de pessoas. E aí o Mulheres Restaurando Mulheres, volume 3, você escreve o capítulo falando exatamente sobre governando em meio à dor. Uau. Como foi para você escrever esse capítulo? Então, né, é uma longa história, mas o que acontece? Governando em meio à dor. Como eu falei no início, a Aline é uma mulher decidida, uma mulher que vai fazer as coisas acontecerem. Só que a Aline, com apenas 19 anos, engravidou, né? Daquele jeito, há anos atrás a gente sabe como funcionava, né? O pai não aceitou, eu casei, né? Meio forçada, fiz um casamento para 300 pessoas. E o meu filho, com 6 meses de gravidez, começou a ter alguns problemas na gestação. E fui atrás, né? Há 27 anos atrás, não era como hoje em dia, mas o médico começou a se preocupar, que a criança não estava ganhando peso. Imagina, 19 anos, está começando a vida, já tinha casado por obrigação, não era minha vontade. Ainda com problema na gestação. Quando fui realmente ver o que estava acontecendo, o meu filho, ele tinha muitas malformações. Com 6 meses e meio, a médica fez uma cesariana e aí começou o meu processo, que eu digo na verdade, de evolução espiritual. Olha. Sem eu nem entender. Eu nasci em um lar cristão, católico, mas daquele jeito mais leve, né? Não buscava tanto a Deus, enfim. Só que ali eu tive que me conectar ainda mais com Deus para ter forças para ficar dentro de um hospital 5 meses, né? Foi o tempo que eu fiquei com o meu filho. Nossa, 5 meses. 5 meses. Não é fácil. Com 19 anos. Olha. E o detalhe, os médicos, quando meu filho nasceu, disseram que ele não tinha horas de vida. Não tinha minutos de vida. E foi a informação que eu recebi, que ele não ia durar alguns minutos. Só que quando eu ganhei alta para ir embora 3 dias depois, né, na cesariana, ele ainda estava lá. E ele ficou 1 mês, ele ficou 2, ele ficou 3, ele ficou 4, ficou 5. E eu fiquei lá com ele, os 5 meses. E nesse processo, ele me ensinou muito. Sim. Uma menina, né, a ser forte mesmo, a ter uma resiliência que talvez nem eu conhecesse naquela época, a minha resiliência. Sim. E também vendo outras crianças passar por tudo aquilo e eu ajudando outras mães, mesmo em meio à minha dor, né? Sim. Então é governando em meio à dor mesmo. Governando em meio à dor, exatamente. E quantas pessoas vivem uma situação adversa e elas não conseguem aprender com o processo dessa dor, né? E por causa disso, ela não consegue superar, ela não consegue trazer um novo significado para a vida. Exatamente. Cai de cama, cai em depressão. Eu até agora, uns 3 meses atrás, numa das minhas palestras,
encontrei um moço, um rapaz, um homem, e ele estava nesse processo. Tinha perdido a esposa, estava muito revoltado com Deus. E como ele sabia que eu era cristã e que eu estava ali levando uma mensagem de Deus, ele me tentou, né, da maneira dele, da dor dele, me atacar dizendo que o meu Deus, né, se fosse tão bom, não tinha tirado a esposa dele. Só que ele não sabia que eu também tinha perdido um filho. E eu cheguei para ele, né, como a gente diz, e com tapa de luva, né, mas é algo... Deu testemunho, né? Dei meu testemunho. Testemunhou o que você passou. Perfeito. E aí eu disse para ele, eu também tive que entregar, né, alguém que eu amava muito, e eu acho que a maior dor de um ser humano é entregar um filho, né? Entregar, com certeza. Mas eu tive duas opções. A primeira, me revoltar com Deus. Sim. E a segunda, fazer disso um testemunho para ajudar outras pessoas. Sim. E eu fiquei com a segunda opção, que hoje tá aí, né? É o meu testemunho, né? E mulheres restauradas restauram outras mulheres, né? Perfeito. Levam adiante tudo isso. Né? Pessoas curadas curam. Curam. Isso é fato. A nossa dor, quando curada, vira remédio pro nosso próximo. Fantástico. O que eu costumo dizer, Aline, que muita gente, elas estão até buscando o remédio, mas não deixam de tomar os venenos em gotas diárias. Nossa, uau. Então, o remédio passa a não ter o efeito. E elas estão buscando, mas não se dão conta que muitas vezes tem ali um veneno, uma revolta, uma ira, uma não aceitação, um rancor, um medo, tantas coisas, né, que podem impedir alguém de viver uma vida que vai além dos desafios, né? Exato. Eu, como mentora de mulheres, hoje atendo muitas mulheres feridas, não só com, né, perda de filho, que nem eu sempre digo assim, ó, dentro desse livro tem 31 mulheres com testemunhos lindíssimos. Sim. De repente, o meu testemunho para aquela mulher não vai fazer efeito, mas os outros 30, de repente, vão fazer. Sim. Só que, quando a gente conversa com mulheres e vê as dores que elas passam, né? Perda de filho, separação, traição, de repente no profissional não se deram tão bem quanto achavam que, né, na adolescência imaginavam uma coisa, na vida adulta não conquistaram, muitas vezes caem de cama. Só que elas colocam a desculpa naquela dor para não ser curadas. E quando a gente bota uma desculpa, a gente nunca vai ser curada. Agora, quando a gente tem uma atitude de dizer assim, ó, essa dor não me para, essa dor não me paralisa, essa dor vai servir de remédio pro próximo, quando eu for curada, aí a gente faz as coisas acontecerem. Nossa, aí a gente faz algo real, né, pro mundo mesmo, para ajudar mesmo. Verdade. E a sua mentoria e suas palestras, elas abordam qual tema específico, assim, Aline? O que você escolheu como sendo o seu nicho de mercado? Eu sei que você trabalha com mulheres, mas dentro de que área específica? O que acontece? Eu pego muitas mulheres cristãs e não cristãs, né? Faz parte do meu trabalho. Só que eu não diferencio levar a minha palestra e nem a minha mentoria de uma forma diferente, sendo a minha cliente cristã ou não. Sim. A minha mentoria é sempre voltada para a Bíblia. A sua essência está ali. Está né? ali. São os princípios bíblicos. Sim. Aquilo que eu aprendi, porque nem sempre eu fui uma mulher sábia, né? Estou todos os dias no processo de ser uma mulher sábia para curar as minhas dores, para restaurar o meu casamento, para criar os meus filhos de uma maneira correta. Não era assim, eu não era mulher sábia. Eu era mulher, né, totalmente errada, porque a gente acha que o empoderamento feminino é a gente mandar no marido, é a gente, né, ter o que acontece muito aí fora. E eu era assim. Só que a Bíblia, os princípios bíblicos, quando eu comecei a buscar profundamente, restaurou a minha casa. Primeiro restaurou a Aline. Curou as dores da Aline, curou uma dor que a Aline teve da perda de um filho. E aí começou a restauração dentro da minha casa. O meu marido era um homem ateu. Ateu, não acreditava em nada. Através da minha mudança, o meu marido começou a buscar Deus. Hoje ele é um homem totalmente voltado aos caminhos do Senhor. Os meus filhos estão nesse caminho. Então, hoje, quando eu ajudo mulheres, são mulheres que também estão passando, de repente, por um fracasso no casamento, não conseguem levar os filhos junto, né? Os filhos estão separados, os pais estão de um lado, os filhos do outro, que acontece muito isso nas famílias. Muito. Então, a minha mentoria é voltada para famílias,
né? Mas para cura feminina, primeiro, porque quando a mulher entende que ela é a energia da casa, É mesmo. se nós estamos bem, a família mesmo. tá bem. Se nós estamos mal, a família tá mal. É. Então, assim, quando a gente entende isso, toda a nossa casa muda. Então, eu levo a minha mentoria dessa forma. Como é o nome da mentoria? O Despertar da Leoa. Olha, Despertar da Leoa. Porque toda mulher nasce com uma leoa aqui dentro. Sim, sim. Toda mulher. Sim. Quando as mulheres entendem que nós somos leoas imparáveis e que a gente fica muito tempo adormecida. Tem conexão, Aline, com a obra da Lisa Viver? Você, Eu li o livro. é uma inspiração para você? É uma inspiração. Ah, é? Perfeito. Me conta Entendeu disso o aí. recado? Eu li o livro dela porque quando eu entendi que eu comecei a ler a Bíblia e uma Aline verdadeira, porque assim, tudo que eu fazia de repente, de ser uma Aline mandona, de ser uma Aline isso, aquilo, eu tinha uma sensação não boa, tinha algo que me incomodava. E quando eu comecei a buscar na palavra e comecei a ver uma leoa despertada ali, uma mulher diferente daquela que eu era, aquilo começou a me trazer uma paz. Eu disse, mas é essa mulher que eu quero ser. É essa leoa, mas dentro, né, junto com o leão, com o marido que tá ali, cuidando, né, provendo. Isso começou a me trazer uma paz que, como diz na palavra, excede o entendimento humano. Excede o entendimento. E nisso eu fui ler o livro O Despertar da Leoa. E ali eu disse, é isso. É isso, achei. Achei aí o fundamento, né, da mulher verdadeiramente leoa. Uhum. Que a gente não tem que passar por cima do marido, a gente não tem que ser autoridade dentro do lar. A gente tem que ser como uma leoa. Andar junto com o nosso leão, provendo, né, se necessário for, mas ali, como a mulher auxiliadora. E aí foi o nome da mentoria. O Despertar da Leoa. Eu estava estudando recentemente sobre a questão de prover, certo? Essa questão da masculinidade e do feminino, né? A provisão. E aí o que ficou muito claro, queria compartilhar aqui com vocês, é exatamente isso. O ato de prover, ele é um ato tanto do homem como da mulher. Porque se você for estudar ali o nosso processo de socialização, o homem, ele saía para caçar, certo? E trazer o quê? A caça. A caça é o quê? A proteína. Sendo que a base da alimentação do ser humano não é só a proteína. Ficava a mulher para fazer o quê? Coleta de raízes e frutas que complementava o que o ser humano precisa como nutrientes para se alimentar. Então sempre houve esse lado, né, de colaboração, onde existe a provisão masculina, mas existe também esse lado da mulher prover. Então, muito mais do que a questão que muita gente às vezes se confunde nisso de provisão. É financeira? Não, gente. Provisão, ela vai além dos recursos financeiros. Às vezes, nesse momento, a mulher ela não está provendo financeiramente, mas ela provê com o quê? Com o equilíbrio emocional, com o espiritual, com a suavidade, com a leveza da casa, com o acolhimento do lar, com a atmosfera preparada por essa mulher sábia. Perfeito. Isso não é a provisão? Uma só carne. Uma só carne. Os dois estão ali como uma só carne, cada um fazendo naquele momento aquilo que condiz para ficar perfeito naquele momento, né? Só que, tu falou tudo, é exatamente isso. O homem sai para caçar, porque já é do instinto, né? Sim. O homem já vem com essa, sai para caçar, enfim. Só que muitas mulheres, eu vejo isso porque eu fui essa mulher. Sim. Muitas vezes ela diminui esse homem. Olha, peraí, isso é forte, hein? Explica isso. E esse homem não consegue sair para caçar porque a mulher é tão mandona, ela é tão a que vai caçar que ela não deixa o homem ser o provedor. Eu fui essa mulher durante muito tempo. Muito tempo. Eu era a mulher que saía pra rua, que saía pra trabalhar, que não aceitava o marido mandar, não aceitava. Aí dele que dissesse, não, tu não vai fazer. Eu era essa mulher, infelizmente. Eu digo, eu tenho vergonha de falar, mas a gente tem que contar, né? Tem que contar aquilo que Deus transformou na minha casa mesmo. E com certeza inspira outras mulheres que têm essa dor muito forte, né? Eu falo muito isso. Porque cansa. Meu Deus, cansa. Esgota. Mas foi aí que aconteceu, que eu comecei a dizer assim, não, peraí, tá tudo errado.
Eu tenho que cuidar da casa, dos filhos, da provisão, porque eu estava fazendo aquilo. Eu não estava deixando ele ser o homem, o sacerdote, o que sai para caçar. Porque eu não aceitava que ele fosse autoridade. Mas por quê? Porque tu já vem de uma cultura assim. Ou de repente porque eu passei muitas coisas na minha infância, na minha adolescência, que eu olhava e dizia assim, ó, isso eu não aceito. E eu entrei num casamento com isso. Isso eu não aceito, o homem não manda em mim, até que eu entendi que estava tudo errado. Eu estava sobrecarregada e para ele estava bom, né? Ou não, de repente. Ou não, de repente. Ou não, né? Porque às vezes não tem nem esse diálogo, né? Ou a maturidade para sentar e alinhar os pontos. Maturidade. Faltava muita maturidade. E eu sou grata mesmo à virada de chave que deu na minha vida quando eu entendi que tava tudo errado. Como que ia dar certo uma mulher que manda, um homem que não consegue ser o sacerdote, o provedor, os filhos vendo tudo aquilo e eu dizendo pra Deus assim, ó, tudo que eu vivi na minha infância com os meus pais eu não quero pra minha vida. Só que eu tava fazendo exatamente tudo igual. Olha. O que ia acontecer com meus filhos? Eles estavam vendo a mesma coisa que eu estava vendo na minha infância. Até que uma virada de chave mesmo, Deus disse, ó, sai da tua terra, assim, tá? Passagem de Abraão na minha vida. Sai da tua terra, da tua parentela e vai pro lugar que eu te enviarei. Peguei em 2016, eu e meu marido, eu entendi essa mensagem, 3 filhos e fomos para Florianópolis. Saímos de Porto Alegre, fomos para Florianópolis, sozinhos. Transição de vida, assim, né? Total. Tipo assim, vamos mudar a vida. Assim. Larguei tudo em Porto Alegre, larguei tudo onde eu morava, Gravataí, na verdade, né? Que é grande Porto Alegre, não sei se todo mundo conhece. Mas assim, largamos tudo. Eu ganhava bem na época, eu tinha uma carreira boa, mas não tava. Aqui dentro faltava e eu entendi que não era aquilo. Né? Que não era o dinheiro, que não era... Eu precisava organizar minha casa. Em Florianópolis, nós fomos... Maravilha. Isso tem a ver muito com a questão da polaridade, né? De energia do homem, energia da mulher. Quando equilibra tudo isso dentro de casa, Uau. O relacionamento ele vai para um outro patamar, né? Outro patamar. Demorou um pouquinho, sabe? Porque Sim. eu comecei à frente, eu comecei a entender isso e buscar incansavelmente. Porque como eu falei aqui no início, eu sou aquela mulher que decide e vou até o fim. Enquanto eu não vejo acontecer, eu não paro. Sim. Então, quando a gente foi para Florianópolis e eu entendi que era um resgate da minha família, da minha casa, porque eu não contei aqui no início, mas eu já estava no 2º casamento. O Felipe, meu primeiro filho, que está no restaurante Mulheres Restaurando Mulheres, é do meu primeiro casamento, onde eu fui casada há 11 anos. Sim. E lá eu fiz tudo errado também. Eu já tinha feito errado, então já tinha dado errado também. Me separei, tive 3 filhos no meu primeiro casamento. O Felipe, que está no livro, Rafael, que tem 21 anos hoje, a Nicole, que tem 19 anos hoje. Olha. Me separei depois de 11 anos de casado. Casei de novo com o meu atual esposo, né? Que eu tô há 18 anos com ele. E tive o Nicolas, que é o nosso rapinha do tacho, que a gente diz. E só que aí, quando eu vi que esse 2º casamento estava indo pelo mesmo, né? Pelo mesmo caminho do primeiro casamento, pelo mesmo caminho dos meus pais, e tudo de novo, eu digo, não, vamos lá, né? Alguma coisa tem que acontecer. E lá em Florianópolis, as coisas começaram a acontecer, mas demorou porque eu entendi que eu tinha que mudar, mas o meu esposo não tinha entendido. Então eu ia para a igreja sozinha com meus 3 filhos, eu buscava em cursos, eu ia para São Paulo fazer mentorias com líderes que eu me inspirava. Eu ia. E ele não estava entendendo. Sim. Ele estava na zona de conforto, não tinha entendido. Até que depois de um tempo, como eu falei, a mulher é a energia da casa. Verdade. E quando a mulher muda, tudo muda ao redor. Eu comecei a mudar e ele começou também. O seu processo de despertar dentro da sua casa trouxe todo esse efeito, né? Esse reverber, né? Que acontece naturalmente. E aí me fala, depois que você escreveu Mulheres Restaurando Mulheres, veio agora Dores da Liberdade. Dores da Liberdade. Que você falou que era uma obra que já estava escrita por você e não tinha saído ainda. Exatamente. E depois do Mulheres Restaurando Mulheres, conta um pouco como foi isso. Uau. Esse processo, né? Porque escrever um livro eu sei que é um processo. É um processo. E é um processo que não só ajuda as pessoas, né? O leitor que vai se deparar com o livro, mas a primeira pessoa que passa por um grande processo é o escritor. É verdade. Nossa, falou tudo.
Contou tudo agora, porque... Fala pra gente como foi esse processo. Nossa. Primeiro que o Mulheres Restaurando Mulheres, né? Mulheres Restaurando Mulheres foi um presente pra mim. Porque quando eu voltei de Florianópolis, que depois que Deus nos tratou lá, 7 anos. 7 anos. Né? 7 anos, eu digo o tempo que Deus criou o mundo, né? No 7º ele descansou. Ele, né, criou em 6, no 7º descansou. O 7 é profético, né? O número... Profético. Gosto muito desse número. Quando fechou 7 anos em Florianópolis, Deus nos mandou de volta pra nossa cidade natal, Gravataí. Daí já como? Moldados. A casa é diferente. Chegamos na nossa cidade com todos achando que nós éramos aqueles de 7 anos atrás. E chegamos lá, 5, né? Eu, meu marido e 3 filhos totalmente diferentes. Então, ninguém entendeu muito. A família, né? Amigos próximos não entenderam muito aquele processo. Isso em 2023, o ano passado. Quando chegou em outubro de 2023, eu recebo o convite da pastora Luciana para fazer parte desse projeto. Só que o meu livro, Dores da Liberdade, tinha começado a ser escrito em 2022. 2022? 2022. Início de 2022. Na pandemia. Um pouco depois da pandemia. Um pouquinho depois. Um pouco depois. Sim. Só que ele estava engavetado. Ele estava... É que eu digo, foi uma gestação. Ele foi indo bem devagar mesmo, assim, sabe? Quando Deus colocou no meu coração, foi através de uma profeta, num evento. Essa profeta olhou para mim e disse que eu escreveria um livro. E eu não entendi. Como assim eu escrever um livro? Para mim, eu sou, né, mentora, eu era vendedora há muito tempo, mas não escritora. Ela profetizou isso. E eu comecei a escrever esse livro. E ele ficou ali guardadinho. Em outubro, quando eu recebi o convite, aceitei o convite do Mulheres Restaurando Mulheres, lancei ele em janeiro de 2024, agora ali em Alphaville, na Chave Mestra, que é, o nome já diz tudo, Chave Mestra, uma chave que virou muito rápido. Em janeiro, lancei esse. Em março, o Dores da Liberdade saiu da gaveta. Olha só. Em 2 meses. Não, assim. 2 meses, virou uma chave. Precisava apenas daquele empurrão. Porque eu não tinha... como é que eu vou dizer? Eu ainda não tinha entendido que quando Deus me colocou para escrever o Dores da Liberdade, há 2 anos atrás, eu não tinha ainda me apropriado disso, né? Como assim? Tá, tô escrevendo, Mas será? Quando eu recebi o convite e vi o lançamento do Mulheres Restaurando Mulheres, não, peraí, agora eu me senti uma escritora, agora vamos fazer acontecer. E aí saiu Dores da Liberdade. Lancei Dores da Liberdade em Florianópolis e no Rio Grande do Sul, né? E qual a mensagem principal do Dores da Liberdade? O que você traz como sendo esse caminho que cura essa dor e traz essa liberdade para essa leoa, né? Que é literalmente aqui, ó, a leoa, né? Tem tudo a ver. Dá pra ver aí, Vitor? Aí, ó. Tá vendo? Tudo a ver com tudo, que nem eu digo, né? Sim. Tudo a ver com a minha mentoria, tudo a ver com o meu processo, tudo a ver com o meu testemunho, né? Quando essa leoa foi despertada mesmo. E Dores da Liberdade. Eu tinha o livro pronto e não tinha o nome do livro. Olha só, o livro estava pronto. Já estava todo escrito, os capítulos, passo a passo. E eu não tinha o nome do livro. E num culto, o Espírito Santo, né? Falando aqui bem, assim... Claramente, ele disse, o nome do livro é Dores da Liberdade. Por quê? Foram todas as dores que tu viveu antes de ser liberta por Jesus Cristo. Olha. Então, assim... Profundo. O nome do meu livro, até a metade, até um certo ponto, eu conto meu testemunho. Né? Porque eu conto meu testemunho desde a minha infância, de tudo que eu passei, pai alcoólatra, né? Meu pai hoje nem não tá mais aqui também, já tava com o Nosso Senhor, né? Mas passei por muitas coisas, um acidente aos 15 anos, uma semana depois da minha festa de 15 anos, eu sofri um acidente gravíssimo, onde eu conto também no Dores da Liberdade. 3 anos depois, a perda do meu filho, separação com 2 filhos pequenos, e sempre como aqui, né? Governando em meio à dor e seguindo. Até eu descobrir quem ia me libertar dessas dores. Sensacional. E ia fazer a minha vida. Ai, meu Deus. Eu disse que eu não ia chorar, né? É que eu sou meio chorando. Mas assim, aí Jesus chegou mesmo, com os princípios ali, lendo, me aprofundando na palavra e vendo quem ia me libertar dessas dores. Sim. E hoje a minha vida, nada de decisões que eu tomo, nada, eu faço sem
Pedir primeiro para Deus me guiar e me dizer o que eu tenho que fazer. Né? Fantástico. Eu e Jesus. O que que você vê como sendo um grande ponto de resistência, assim, para uma mulher que quer se libertar dessas dores, quer alcançar essa liberdade, mas ela não consegue fazer? O que prende nesse estado? Abrir mão da nossa carne, da nossa vontade. Que quando a gente quer verdadeiramente ser curada e andar com Jesus, deixar que ele nos liberte das nossas dores, a gente tem que abrir mão da nossa carne. A gente tem que dizer não para tudo aquilo que um dia a gente achou que era certo, de tudo aquilo que um dia a gente gostou de fazer ou achou que era bom, tudo. Quando eu disse para Deus, né, quando eu disse assim, eu entendi aonde que eu vou ser liberta, eu entendi aonde que vou ser curada, eu entendi aonde que o meu casamento vai ser restaurado. Eis-me aqui. Eis-me aqui, faz a tua vontade. É uma oração perigosa, como diz no louvor aí. É perigosa. O eis-me aqui. Mas vale muito a pena. Só que eu vejo, né, com as mulheres que eu lido hoje, esse eis-me aqui. Como que eu vou deixar Deus guiar minha vida? Sim. E as minhas vontades? Sim. É muito isso que prende elas de viver o extraordinário. Sim. É exatamente continuar vivendo pela força do braço e não entender que no poder de Deus ela tem muito mais a ganhar do que tentar conduzir sua própria vida de uma forma baseada na sua força, né? Eu acho que eu estaria aqui na Bienal agora. Olha aí. Fazendo um podcast, fala. Estamos na Bienal do livro, maior evento literário da América Latina, no nosso stand, recebendo pessoas de vários lugares do Brasil, passando aqui pelos nossos estandes e conhecendo as obras. E eu estou muito feliz, porque realmente, assim, eu sei que é dizer sim a um chamado. Sim. É dizer sim a um chamado. Verdadeiramente, né? Literalmente. Tanto pela parte da editora, mas principalmente por quem decide compartilhar. É verdade. Então, o que seria da editora sem você ter compartilhado? Sim. Não teria um conteúdo propriamente dito para poder fazer o seu trabalho. Alcançar tantas vidas. Perfeito. Então eu digo que nosso ministério aqui é um ministério apostólico. Porque nós enviamos cartas. Uau, é verdade. Então o que você tem a compartilhar, o que você compartilha nas suas obras, é algo que certamente vai tocar a vida de outras pessoas. Então, já acessa o link que está na descrição do vídeo para você poder adquirir o Mulheres Restaurando Mulheres, para conhecer de perto o trabalho da Aline, para poder você se conectar com isso, tá certo? Isso vai fazer toda a diferença da sua vida, tá? Mas me fala, e o que leva essa pessoa para o caminho da liberdade? Você falou sobre o que pode prender. Buscar. E o que leva para cima? Buscar a presença todos os dias. Isso é o que eu direciono. Eu sempre digo assim, ó, algumas já fugiram de mim, algumas mentoradas, sai correndo, não quero. Outras dizem, não, eu quero e eu vou fazer aquilo que tem que ser feito. Você acha que elas saem correndo assim porque não conseguem se deparar com o seu processo? Pode ser. É isso? É tipo uma fuga? Pode ser. Sabe, porque eu vejo que assim, muitas olham a história, se inspiram, sabem que vai ter um processo de deserto, porque qualquer pessoa que Deus quer fazer uma nova criatura, ele vai ter que primeiro quebrar aquela antiga, né? Então, assim, o processo do deserto, dizer que é fácil, gente, aí, né? Não é. Não é fácil e tá tudo bem, né? Qualquer situação que a gente quer chegar num nível maior, a gente vai ter que passar pela dor. Sem dúvida. E muitas sabem do processo e dizem, não, se é pra passar... Para eu chegar lá no topo da montanha, eu tenho que passar por esse processo, não quero. Existe uma certa acomodação com o estado de sofrimento que ela tá vivendo. Exatamente. Eu digo, né, vira o melhor amigo, às vezes o sofrimento fica assim, meu sofrimentinho de estimação, sabe? Sim. E vira. E me procuram às vezes mais de uma vez. Tentam, não dá, fogem, voltam, não, agora eu vou tentar, não consegue. E eu tô ali, eu sempre digo, eu estou aqui. Sim. Né? Querem que eu ajude, porque eu digo assim, a Aline só é usada, né? Eu sempre digo que eu sou um instrumento de Deus para testemunhar aquilo que a minha vida foi mudada. É só isso que eu faço. Eu tô aqui para ajudar. Mas a pessoa tem que querer, né? Quem é a sua inspiração, Aline, na Bíblia, assim, quando você olha as grandes mulheres da Bíblia, né? Até que apoia a sua mentoria também. Quem é que você tem como uma grande referência? Não só mulher, tá? Pode ser homem ou mulher. Independente. Eu ia te falar.
Dependente do gênero. Perfeito. Quem são os personagens que inspira você, assim? Então, é meio louco pra ver, né? Eu fui moldada no meu lado feminino, auxiliadora no meu lado mulher sábia, mas eu me inspiro na Bíblia em dois grandes homens, só que um deles mais pela história mesmo, que é a história de José do Egito. Olha. Eu me inspiro demais, tanto que quando foi para escrever Dores da Liberdade, o tempo inteiro veio a história de José na minha cabeça. O tempo inteiro eu li, né, muitas vezes a história de José, porque eu me via um José. Governando em meio à dor. José, ele nunca pediu nada daquilo. Simplesmente Deus escolheu ele, né? Deus disse, tu vai ser governador, e começou a dar sonhos proféticos para ele. E ele, na inocência dele, começou a contar para os irmãos, a contar para o pai, contar para a mãe. E entendia, como assim? Quem vai se curvar diante de ti, né? Tu é o mais novo, ninguém vai se curvar. Só que ele foi na inocência achando que todo mundo ia vibrar com ele. E ninguém vibrou. E eu me inspiro muito. Ó, já é, né? Eu me inspiro muito. Porque às vezes a gente é inocente. E quando Deus começa a falar dos sonhos que ele tem para nossa vida, quando ele começa a nos chamar para viver o propósito, a gente fica tão empolgada que a gente quer sair contando para as pessoas que a gente ama. Sim. E muitas vezes são as pessoas que menos vibram contigo, porque não entendem. Não é nem por mal. É porque não entendem. Não entendem, até porque o processo é seu, né? É meu. O processo é seu. E o mundo tá acostumado com o quê? Não, peraí. Como que ela vai sair agora? Tudo que ela fez um dia para dizer que hoje ela vai primeiro se mudar para outro estado, inclusive, né? E vai dizer que agora é escritora, que é não sei o quê. Tá, cadê? Ela trabalhava de carteira? Ela trabalhava, não de carteira, né? Nunca trabalhei de carteira, quase nunca. Mas eu sempre fui autônoma, sempre trabalhei com vendas. Então, e tá tudo bem. Eu entendi depois que tá tudo bem, mas no início eu não entendia. Não. Então, a história de José do Egito, assim, é a que eu mais me inspiro verdadeiramente. Ele foi preso inocentemente. Mas como que ele fazia? Sempre governando. Ele sabia o que Deus tinha colocado sobre ele. Então, ele continuou e até que depois ele governou e ainda os irmãos precisaram dele lá no final, né? Muito bom, muito bom. Olha só, o que a gente pode esperar dos próximos passos da Aline Brown? Uau, que pergunta difícil! Com certeza você já me falou que você é aquela mulher que vai. Então, certamente tem muitos planos, muitos próximos passos aí, como um certo cenas dos próximos capítulos. Isso. Né? Mentora de mulheres, palestrante, escritora, mãe, esposa, dona de casa, né? Filha de Deus, etc. Dona de casa, né? Então, diante de tudo isso, quando você olha para o seu futuro, o que você vê? Quais são os próximos passos da Aline? Olha, hoje não é que tá mais difícil, eu sei o que eu vejo. Só que como eu virei uma mulher que realmente aquilo que Deus vai me colocando, eu vou fazendo. Como eu disse, né? Eu nunca me imaginei estar numa Bienal. Há 2 anos e meio atrás, quando começou o Dores da Liberdade a ser escrito, porque alguém profetizou na minha vida, eu nunca imaginei escrever 1 livro, 2 livros, indo pro 3º e estar numa Bienal. Só que conforme eu fui entendendo o que Deus ia me colocando no caminho, como eu ouvi de um ex-chefe meu há um tempo atrás, afinal, a gente disse que a gente foi parceiros de negócios, né? Ele estava ele disse assim, Deus tem grandes planos para tua vida. Os teus pés pisarão muitos lugares. Mas não esqueça de uma coisa. 1 passo de cada vez. Porque eu era uma mulher... Sabe. Eu era uma mulher muito ansiosa. Sim. Eu ia fazendo as coisas muito rápido e às vezes no meio do caminho a gente meio que se perdia. Dava certo, mas quando eu entendi que com Deus é 1 passo de cada vez, porque Ele vai colocando o chão conforme o processo vai acontecendo... Hoje eu te dizer assim, o que tu sonha? Eu sonho em viver aquilo que ele profetizou na minha vida, que eu pisarei em muitos lugares, levando a mensagem dele, que eu ajudarei muitas mulheres a se curar das dores delas e restaurar os lares delas, através delas. Elas começam e a família toda segue. Mas eu quero deixar Deus ir me levando 1 passinho de cada vez. Maravilha, maravilha. Isso é fantástico, porque quando você dá 2 passos... ao mesmo tempo você vai tropeçar, né? Uau, porque aconteceu algumas vezes. Então, 1 passo de cada vez é muito andar com Deus, porque
Muitas vezes você não sabe aonde você vai pisar, Uau, exatamente. mas sabe quem está colocando o chão. E aí a sua vida vai para um outro patamar. E essa é a segurança que a gente tem que ter em Deus. E as pessoas não conseguem entender o que está acontecendo com sua vida porque ela começa a prosperar. Uau. Ela começa a andar. E não prosperidade apenas financeira, mas esse alinhamento de vida, né? De propósito, de sentido real, de verdade interna. Isso, de se sentir tão plena que muitas vezes o financeiro não está conforme a gente gostaria. Sim. Porque durante o deserto, o financeiro não vai estar conforme a gente gostaria. Sim. Mas aqui tu tá tão plena, tu tá fazendo tantas, tu tá entendendo tanto que tu tá vivendo a tua missão, que a tua família tá unida, que o teu marido tá na mesma visão e teus filhos estão ali. Pronto. Que o financeiro ele vai ser consequência. Ele vai acontecer. Então a prosperidade é sobre isso. É sobre isso. Tudo. É porque muitas vezes as pessoas pensam que prosperidade é só financeiro. E aí deixa de enxergar as bênçãos que já estão acontecendo em várias outras instâncias da vida. Exatamente. E é uma visão muito limitada, muito pequena. Limitado. Mas no processo de crescimento, né, de desenvolvimento e de construção dessa liberdade, né, em busca dessa liberdade, que você fala tanto nas suas mentorias e palestras, você vai perceber que é aí onde está a grande virada de chave. Virada de chave. É uma liberdade. Eu sempre, eu ouço, tá? Eu escuto muito não, mas eu escuto algumas vezes. Nossa, mas começa a andar com Jesus, começa a andar com Deus, vira prisioneira, não pode mais fazer isso, não pode mais fazer aquilo, não pode mais fazer aquilo outro. Eu digo, gente, vocês estão bem fora. Eu sou livre, bem pelo contrário. Hoje eu tenho uma liberdade tão grande que eu não sou presa nas coisas do mundo. Sim. Nas pequenas alegrias do mundo, porque o mundo te dá pequenas alegrias. Jesus, ele chega e te completa com uma felicidade tão plena que as coisas do mundo são passageiras. Só que as pessoas não entendem. Mas isso são os olhos espirituais que te mostram. Quando a gente busca diariamente, né, entender aonde que está a verdade verdadeira. Eu sempre digo, a verdade verdadeira está na palavra. Isso. O mundo, ele te engana. Isso. Verdades... Cada um conta uma, né? Cada um conta uma. Mas a verdade verdadeira, eu gostei dessa expressão. Né? Posso usar também? Gostei, vou adotar. Pode usar. Vamos transbordar aí, né? Mas vai dizer que não é. O mundo diz que tu é livre e, na verdade, tu é prisioneiro do mundo. Olha. O mundo diz que tu é livre para fazer o que tu quer e tu é prisioneiro do mundo. Se tu não estiver fazendo as coisas que o mundo te traz como prazerosas, né? Tu é prisioneiro de uma religião. E eu sempre digo que eu não sou religiosa. Eu não sou religiosa. Eu sou espiritual. É eu, Jesus Cristo, Espírito Santo e Deus. Nós, assim, vambora. A religião, ela separa muitas pessoas. Agora, Deus, ele... Verdadeiramente, né? O Deus vivo aqui, ele une propósitos. Isso faz toda a diferença, com certeza. Gente, eu falei pra vocês. Tomara que você esteja anotando, pegando insights pra sua vida, pra colocar em prática. Eu tenho falado aqui, Aline, que é melhor do que ouvir um podcast, absorver esse podcast e transformar em uma ação prática pra vida. Perfeito. Você pode ter certeza que nessa conversa aqui eu fui ministrado. Perfeito. E tem muitas coisas que estão acontecendo aqui já na minha mente que eu já vou colocar em prática. Uau. Então eu sou muito grato mesmo a você. Obrigado. A gente cresce tanto fazendo podcast porque eu tô tendo uma oportunidade aqui que talvez a gente não tivesse diante de toda a correria, né? De todas as ações do evento que nós estamos promovendo aqui na Bienal. Então, imagina. E agora a gente sentou, olhou no olho, se conectou e compartilhando das coisas de Deus. É verdade. Então eu fico muito feliz, muito grato por você ter escolhido a editora Chave Mestra. Fico muito feliz porque eu sei que você está cumprindo seu propósito. Conta com a gente. Queria que você olhasse naquela câmera que está ali e falasse com a pessoa que está nos assistindo agora. Talvez esteja passando por algum problema, algum desafio e não está conseguindo governar a sua vida. Dá um recado para ela. Então tá. Finalizando então, né, sobre tudo que a gente conversou. Se eu pudesse deixar um recado ou um conselho de uma mulher que já viveu muitas dores, como diz o livro, né, também Dores da Liberdade, muitas dores, e não foram pequenas. O meu conselho é: busque a liberdade aonde tem a verdade verdadeira, que é a Bíblia. Os princípios bíblicos, eles são milenares, né? Então, ali é a chave da nossa vida mesmo, para que tudo flua e para que essas dores que a gente viveu no nosso passado sejam libertas e a gente tenha uma vida extraordinária.
É isso. Essa é a Aline Brown. Muito obrigado, amiga. Obrigada, meu Gratidão. querido. Obrigada Deus te mesmo, viu, ilumine pelo sempre. convite. Tá? Adorei. Obrigado e te vejo no próximo episódio.